Então, como ela falou, eu sou doutora em Ciências de Materiais pela UFSCar e pertenço ao grupo de pesquisa de nanomateriais e cerâmicas avançados do IFSC. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre difração de raio-x e suas aplicações. E para começar, nós precisamos fazer alguns conceitos, trazer alguns conceitos. Então, o que é uma célula unitária? É uma estrutura geométrica, então uma rede, onde eu tenho átomos distribuídos em cada ponto delas, formando então uma estrutura cristalina. Essa célula unitária é a menor subdivisão de uma rede cristalina que contém as características de rede, e elas podem ser classificadas em vários tipos, como primitivo, ou a gente pode chamá-la também de simples, face centrada, corpo centrado, base centrada, podendo ser a base A, B ou C, e romboédrico. A partir dessas células, nós temos condições de calcular quantos átomos nós temos por célula e saber então qual é a densidade dela. Esses sistemas cristalinos, eles foram classificados também como reticulados de Bravais. E nós podemos apresentar aqui o sistema cúbico. Ele pode ser simples, de corpo centrado ou de face centrada. E eles têm como característica os parâmetros de rede A, B, C são iguais, os ângulos iguais e iguais a 90. Já o sistema monoclínico, ele tem os parâmetros de A, B, C todos diferentes, e ângulos alfa e gama iguais a 90 e o beta diferente de 90. O tetragonal tem uma estrutura onde a base é igual, o AB é igual, diferente da altura que é o C, e temos como ângulos alfa e beta iguais a gama e iguais a 90. Já o sistema ortorrômbico, ele também pode possuir as seguintes variedades. Ele pode ser simples, de corpo centrado, de base centrada e de face centradas. Só que os parâmetros de rede, nesse caso, eles são diferentes e todos os ângulos são iguais a 90. O triclínico, ele tem os parâmetros de rede todos diferentes e os ângulos todos diferentes de 90. Já a estrutura romboedral, ela tem todos os parâmetros iguais, ele tem os ângulos, já o alfa e o beta iguais, todos os ângulos iguais e diferentes de 90. O hexagonal é uma estrutura onde a base é igual, o A e o B é igual, diferente do C, o alfa beta é igual a 90 e o gama diferente de 120. Nós podemos ter diferentes operações de simetria, e isso reflete também na difração de raio-x. Então, nós temos a reflexão ilustrada na figura A dessa figura. O B é a operação de simetria de rotação. A C é a simetria de inversão e a D, rotação e inversão. Uma análise do grau de simetria de cada um dos 7 sistemas básicos de cristalização permite-nos concluir que o cubo ele é o mais simétrico, beneficiado pela isomeria de suas faces. E na sequência nós temos o hexagonal, a estrutura tetragonal, a estrutura romboédrica, ortorrômbica, monoclínica e triclínico, sendo que o hexagonal é uma variante do sistema trigonal, pois é possível, sem alterar a sua simetria, a gente produzir um através do outro. Nós, para falarmos de simetria, de plano, de coordenadas, nós temos então que escolher uma origem, e ela pode ser completamente arbitrária, uma vez que cada ponto do reticulado cristalino é idêntico. Então, a designação de pontos, direção e planos específicos fixados no espaço absoluto serão mudadas de acordo
com a origem de onde a gente puser a origem, certo? Então, todas as designações são autoconsistentes se partirem da origem como uma referência absoluta. O que nós vamos então aprender? O que são índices de Miller? E pode ser, no caso, nós vamos tratar das direções cristalográficas. As direções cristalográficas é um vetor que une dois pontos da rede cristalina. E um procedimento que a gente vai adotar vai ser transladar o vetor de direção de maneira que ele passe pela origem do sistema de coordenadas, determinar a sua projeção de vetor em cada um dos eixos de coordenada, e essas projeções devem ser medidas em termos de parâmetro de rede. Nós vamos multiplicar ou dividir esses três números por um fator comum, tal que eles o número resultante seja o menor inteiro possível, e a sua representação é dada via colchetes. Então vamos a um exemplo. Nós vamos pegar essa direção que sai da origem e que vai para este ponto de rede, essa direção verde. Então, nós temos a projeção deste ponto no eixo A é um parâmetro de rede, no eixo B é menos um parâmetro de rede, porque está do lado inverso da origem, e projeção no C é um parâmetro de rede. Conclusão, este é a nossa direção 1 menos 1 e 1. E como notação, a gente coloca um risquinho sobre o número negativo, entre parênteses. Uma família de planos, ela é representada dessa forma, por maior, menor, entre maior e menor. Um outro plano que nós podemos, outra direção que nós podemos analisar é saindo do centro e indo até a metade da direção C. Então vamos lá. Quando a gente projeta isso em A da paralelo, essa direção ela é paralela ao eixo A. Quando a gente projeta essa direção em B, ela é um parâmetro de rede, e quando a gente projeta essa direção em C, é meio parâmetro de rede. Então a gente escreve 0, 1 e meio. Só que nós precisamos do menor número inteiro, então a gente multiplica tudo por 2, que vai dar 0, 2 e 1. Quando a gente quer determinar, então, um plano cristalográfico, nós vamos fazer da seguinte forma. Da mesma forma, os interceptos do plano com o eixo do sistema de coordenadas em termos de parâmetro de rede. Se o plano passar pela origem, nós vamos transladar o plano para uma nova posição do sistema de coordenadas, e através dos recíprocos desses três interceptos é que nós vamos então considerar o eixo, considerar o valor do plano. Se o plano for paralelo a um dos eixos, nós vamos considerar o intercepto infinito, e o seu recíproco é 0. A forma de representá-lo é entre parênteses. Então vamos num exemplo. Nós temos aqui o plano 0, 1, 0, por exemplo. É esse aqui, amarelinho. Quando a gente faz o recíproco dele, então a gente vê que ele é paralelo ao eixo X, ele é paralelo ao eixo Z, e ele corta o eixo Y em 1 parâmetro de rede. Então nós vamos colocar 1 sobre infinito, que é 0, 1, que é o quanto ele corta no eixo Y, e 1 sobre infinito, porque ele é paralelo ao eixo Z. Então dá 0. Quando a gente inverte, 0, 1, 0, entre parênteses. E a sua família de planos é colocada entre colchetes. Mais um plano para a gente ver como funciona. Este é um plano que ele corta o eixo X em um parâmetro de rede, o eixo Y em um parâmetro de rede
e o eixo Z em um parâmetro de rede. O inverso de 1 sobre 1 sobre 1 sobre 1 é 1, e a gente o escreve assim, entre parênteses 1, 1. Aqui eu trouxe vários para vocês descobrirem se este plano faz parte do... Eu posso escrevê-lo como 1, 0, 0, aonde está a origem? Então, me digam depois aonde está a origem desses planos. Para falar um pouquinho sobre fenômenos que acontecem, nós temos alguns fenômenos interessantes, que é o polimorfismo e a alotropia. O polimorfismo é um fenômeno no qual um sólido, sendo metal ou não, ele pode apresentar mais de uma estrutura cristalina, dependendo da temperatura, da pressão, de como ele é conformado, etc. Então, no caso, eu trouxe um exemplo como a sílica. O SO2, ele pode ser arranjado de diferentes maneiras. Ele pode ser amorfo, ele pode ser um quartzo cristalino, ele pode ser arranjado de forma da cristobalita, da tridimita. Eu depois vou mostrar os raios, os difratogramas para vocês, para ver como é que é. E a alotropia é o mesmo fenômeno, só que agora com elementos puros. Eu trouxe como exemplo o grafite, o carbono, que ele pode ser organizado com a hibridização sp3, que é o grafite em 3D, ou com a hibridização sp2, em forma de lâminas, que é o grafite. Então, o carbono ele tem diferentes estruturas cristalinas com o mesmo material. As distâncias interplanares. Eu trouxe essa imagem em 2D para que vocês possam ter uma ideia do distanciamento. Quanto maior o número de índices de Miller, mais próximos são os planos. Então, esse aqui é 1, esse é o 1 e 0. Então, dá para ver que conforme, daí se for 2 e 0 ou 2 e 1, é a metade da distância interplanar. Lembrando que os planos são recíprocos, certo? E aí dá para ver a densidade de átomos. Falando em raio-x, nós temos uma característica muito interessante. Aqui eu já vou entrar nas aplicações. Quando eu tenho uma solução sólida, nada mais é que colocar um átomo desconhecido em uma rede cristalina sem que ele mude a estrutura de rede. Quando eu faço uma solução sólida, eu posso ter o átomo inserido na rede em dois locais, ou substituindo um átomo de rede, que é no caso, eu trouxe como exemplo, um molibdênio substituindo um cromo na rede, e ele pode fazê-lo ou trocando o átomo de centro, ou trocando um átomo de vértice. Quando isso é feito, se vocês repararem no tamanho do átomo de cromo e no tamanho do átomo de molibdênio, nós podemos ver que ele vai causar uma certa tensão nessa rede. E eu vou mostrar o que isso depois vai modificar no difratômetro. Ou ele pode entrar também, como esse carbono na matriz do ferro, entrando num interstício. Então, dependendo de onde a solução sólida ocorrer, ele pode causar uma deformação na rede. E eu vou apresentar para vocês depois o que isso pode causar. Então, como é que se dá a interação do raio-x com o agrupamento de átomos? Nós podemos classificar os sólidos de três maneiras: o monocristal, o policristal, um material amorfo. Um monocristal é um arranjo cristalino de longo alcance em todo o volume do sólido. Então, aqui eu não tenho contorno de grão, eu tenho uma coisa única, então é um monocristal. Um policristal é quando eu tenho vários monocristais separados por contornos de grão. E esses grãos que fazem os contornos, eles são desorientados um em relação ao outro, podendo ter, inclusive,
tamanhos e formas diferentes. E tem o último arranjo, que é quando ele é amorfo, limitando somente a alguns vizinhos mais próximos à organização dele. Geralmente, isso se dá em vidros, polímeros. Nós podemos ter diferentes difratogramas, diferentes difratômetros, que é o equipamento. Ele pode ter o suporte para amostra fixo, na horizontal, na vertical, anodo rotatório, que é quando ele pode ser na horizontal, na vertical, e ele ainda possui mais um giro em torno dele mesmo. Mas basicamente todos eles têm a mesma estrutura. Ele pode ser de sensível posição, que é aquele difratômetro que você tem como se fosse uma fotografia a um espaço de tempo regular, e você pode estar aquecendo a amostra in situ, e ele vai fazendo os flashes, e você pode estudar então a cinética do material. Mas basicamente todos eles me dão a mesma coisa. Então eu tenho que ter um tubo de raio-x, que ele é acoplado aqui. Eu tenho aqui nessa parte e nessa parte as slits, que são as fendas para colimar o feixe, a amostra, o goniômetro, que ele vai girar no caso de teta, 2 tetas, de teta e 2 tetas, para que haja então a interferência construtiva. Do lado de cá eu posso ter ou não um monocromador, mas se eu não tiver um monocromador, eu preciso colocar aqui um filtro, que geralmente é um material com um número menor ao do cobre. No caso, se for um tubo de cobre, eu preciso ter um filtro de níquel. E aqui o detector, que é a interface com o computador. Então eu posso ter ainda diferentes fontes. A mais comum é a do cobre, mas eu já vi vários lugares que tem como tubo de raio-x de ferro, de cromo, de molibdênio. Cada um opera numa faixa diferente de voltagem. Isso que é legal, porque quando o ferro, por exemplo, quando eu trabalho com amostras de ferro com tubo de cobre, eu tenho uma fluorescência. Então, se eu trabalhar com outro material, eu posso eliminar essa fluorescência. E como é que funciona um tubo de raio-x? Ele é composto de um cátodo, geralmente é tungstênio, um filamento de tungstênio. Quando eu gero uma alta tensão, ele dispara, então, ondas de elétrons até atingir o anodo, que é o cobre no caso, vamos dizer que esse anodo é de cobre, e ele, interagindo com ele vai espalhar ondas eletromagnéticas para todos os lugares, de todas as direções. Aí aqui eu tenho umas janelas de berílio, que são invisíveis ao raio-x, então elas passam sem sofrer nenhuma deformação e vai atingir a minha amostra. Quando o raio-x interagir com o material da minha amostra, ele vai sair com a onda dos elétrons característicos do material que eu estou analisando. Aqui eu preciso ter uma circulação de água para resfriamento do tubo. Então este é um tubo real, onde aqui são as janelas de berílio, aqui é onde entra a circulação de água, e aqui dentro tem o alvo de cobre. Esse é um espectro característico de raio-x para o molibdênio e para o cobre. Observe que eles atuam em comprimentos de onda diferente apenas. E aí o que eu preciso? Eu preciso que um filtro ou um monocromador, no caso, elimine a borda de absorção, para que eu não tenha interferência do K-beta, somente do K-alfa. No caso, o K-alfa do cobre, ele é 1.5418. E se eu tivesse a interferência do K-beta, eu teria
para o mesmo ponto, para o mesmo ângulo, quando tivesse uma interferência construtiva, uma reflexão também nesse comprimento de onda, muito próximo, e eles estariam praticamente superpostos, e o que mascaria um pouco os meus resultados. Então, entrando aqui agora com a lei de Bragg, eu preciso entender como que vai ser esse fenômeno de espalhamento da radiação eletromagnética provocada pela interação dos feixes de raio-x e os elétrons componentes do meu material. Eu posso ter 3 casos: o espalhamento, a interferência construtiva ou destrutiva. E a construtiva eu dou um nome de difração. Então, essa onda chegando aqui na minha rede cristalina, aqui eu estou desenhando uma rede em 2D, onde essa distância é a distância interplanar, o B, D, C complementam uma lambda, o BD é lambda sobre 2, e o seno do θ, se eu transferir esse triângulo para cá, é fácil de ver que é lambda sobre 2 sobre a distância interplanar. Rearranjando isso, eu tenho que um número inteiro de comprimento de onda vai ser igual a 2D seno de θ. Essa é a lei de Bragg, onde o lambda é o comprimento de onda, o n é um número inteiro de onda, d é a distância interplanar e θ é o ângulo de incidência. Opa. Aqui dá para a gente ver melhor quando há as interações construtivas e destrutivas. Então, observando aqui, quando eu tenho uma onda com o mesmo comprimento de onda e ela é construtiva, o que acontece é que eu somo esse comprimento de onda e aumento a sua amplitude. Quando eu tenho uma onda completamente destrutiva, ela se sobrepõe e o resultado é totalmente destrutivo. E quando eu tenho ondas defasadas, eu tenho como resultante uma onda diferente de zero, mas ela está fora de fase. Então, o que pode dar no máximo é um ruído. Uma coisa extremamente importante quando a gente fala de difração de raio-x é a preparação das amostras, que é a causa principal de erros sistemáticos, principalmente quando a gente está se tratando de difração de pó. Então, como a gente deve prepará-la? Primeiro, o suporte da amostra ela tem que ser amorfo, para que não tenha nenhuma difração de picos correspondente ao suporte. A amostra também deve conter toda a área preenchida com a amostra. O suporte tem que estar totalmente preenchido com a amostra no lugar onde você vai incidir o feixe de raio-x. Se os seus grãos são grandes, eles têm que ser pelo menos homogêneos. Se os seus grãos são pequenos, muito menor que 1 micron, ele vai começar a apresentar alargamentos do pico de difração, e daqui a pouco eu digo por quê. E as amostras, quando vocês entregam em forma de peças, elas têm que ser o mais plano possível, o mais lisa, né? O mais plano, ela tem que ter planicidade, e ela também, quanto menos rugosa ela for, melhor é o raio-x para a gente obter. Aqui eu trago um padrão de difração para mostrar que quando a amostra é altamente cristalina, ela tem um número de contagem bem alto, 20.000 contagens, o pico ele é praticamente uma linha. E vou trazer alguns exemplos de tudo isso que eu falei, solução sólida, de polimorfismo, que isso reflete no raio-x. Então, o silício apenas é SiO2, mas ele pode ser amorfo, ele pode arranjar em 2 diferentes tetraedros. Então, um deles, nesse arranjo, vai difratar estes picos, e a gente dá o nome a essa fase de cristobalita. Nesse arranjo, somente o silício e o oxigênio, ele vai difratar esses picos
e a gente vai dar um nome a essa estrutura de tridimita. Isso significa um polimorfismo. Eu trouxe também o titânio. O titânio, quando a gente aumenta a temperatura, ele vai da fase anatase para a fase rutilo, como vocês podem ver aqui. Primeiro eu tenho uma mistura de fase e logo em seguida, quando eu atinjo a temperatura de transformação, eu obtenho então só o rutilo. Os dois são tetragonais, então os dois prevalecem aquelas mesmas condições do A é igual a B, diferente de C, com os ângulos, exatamente do jeito que é proposto pela rede de Bravais. Mas o arranjo é diferente, então a estrutura é diferente. Então eu tenho um na forma anatase, outro na forma rutilo. Aqui eu trouxe um vitrocerâmica para mostrar para vocês. Esse material foi do Carlos Feitosa, um aluno do professor Valmor, que ele trabalhou com vidro. E aí ele fez uma cristalização superficial desse vidro. Então o que é um vidro? O vidro normalmente é um líquido super resfriado, que ele tem um arranjo os vizinhos próximos, então ele não tem um arranjo cristalográfico, ele é amorfo, não deu tempo para ele cristalizar. E quando eu faço o raio-x só do vidro, eu vejo bandas amorfas. Quando eu tenho 2 horas de tratamento térmico e consigo obter alguns cristais, o meu raio-x vai mostrar uma banda amorfa e um início de um pico. Quando eu vou tratando em mais temperaturas, vou deixando mais tempo tratando, 32 horas, então eu tenho a superfície completamente cristalizada, superficialmente, e eu consigo ver a fase desse cristal. No caso aqui foi o beta-BBO. No Rama eu consigo separar essas duas fases para mostrar para vocês isso, que eu estou falando no raio-x que ficou um pouco camuflado aqui a parte amorfa. Então, no A, essa região lisa, e aqui no espectro Raman, eu só vejo uma banda Rama amorfa. Quando eu localizo o meu, para enxergar como está a minha estrutura Raman aqui no B, eu vejo que ele tem uma colaboração ainda amorfa, mas todos os picos que os outros picos Raman, ele define a fase beta-BBO. E isso é uma vitrocerâmica. Eu trouxe um polímero semicristalino para mostrar uma porção amorfa e os picos cristalinos dele. Aqui uma cerâmica da Nayara, que ela fez tratamento Ritfield. Nós podemos ver que ele tá bem bonito, batendo bem. O experimental do calculado. E 2 metais, para vocês verem. O mesmo arranjo os dois têm. Os dois são hexagonais. Só que a densidade de átomos, as distâncias interplanares são diferentes e eles difratam em posições diferentes. Concluindo que o raio-x é uma identidade do seu material. E nós podemos observar, quando vocês forem fazer raio-x, quando se trata de um polímero, eles geralmente, você pode começar em 5 e terminar em 50, você tem o difratograma completo do seu polímero. Quando é uma cerâmica, basicamente de 20 a 80 vocês têm ali os picos principais do seu material. E quando é um metal, já é mais alto as difrações, de 30 a 80 praticamente você tem definido a fase do seu material. Aqui eu trouxe o material da Ariadne Cato, também ex-aluna do professor Valmor, onde ela fez por Pettini as resinas de zinco e zinco dopado com cobalto. Quando ela dopou com cobalto, ela conseguiu uma solução sólida, como eu havia falado para vocês lá. E eu vou mostrar neste raio-x
o deslocamento provocado pela dopagem. Então, observe que esse pico 101 houve um deslocamento para menores ângulos quando eu coloquei o dopante de 5%. Praticamente a granulometria é a mesma, o tamanho de grãos praticamente o mesmo, mas houve já um deslocamento do espectro para ângulos menores. Eu já vou explicar o que significa isso. Aqui é a mesma resina, só que eu não queimei para transformá-la em pó. Eu aproveitei a resina e fiz filmes depositados por spin coating. Vocês podem observar já aqui que existe uma menor dimensão do tamanho de grão de um para o outro e a intensidade do raio-x diminui por conta dos defeitos gerados pela quantidade menor e que o cobalto provocou na rede. Mas praticamente você tem a mesma fase, não alterou a fase, continua uma solução sólida. Mas quando eu pego esse filme e agora faço por uma outra técnica, ele cresce de maneira diferente. Ele cresceu com textura, ele teceu de forma tubular. E isso alterou totalmente o difratograma de raio-x. Então, observem como ele deveria ser e como ele está agora. Então, aqui, ó, o plano 002 cresceu muito e os planos que eram mais intensos, eles diminuíram praticamente por completo. Tá aqui. Então, isso se chama textura. Isso tudo, todos esses defeitos e essas alterações no material, mesmo antes de fazer um MEV, aqui foi só para confirmar, e porque é preciso confirmar essas coisas, a gente já tem noção de como está o material. Nós podemos fazer o cálculo de cristalito através da equação de Scherrer. Observe que cristalito não significa grão. Cristalito é a menor porção ainda dentro de um grão. E como que eu calculo? Eu calculo com uma constante que depende do formato do cristal. Normalmente a gente usa 0,9 se ele for redondo, vezes o comprimento de onda do raio-x que você usou. Então, se for do cobre, 1,5406, dividido por beta, que é a largura meia altura da amostra ao quadrado, menos do padrão ao quadrado raiz quadrada. Porque eu subtraio a largura meia altura do padrão, que é para corrigir o erro do equipamento, vezes o cosseno de beta, essa é a equação de Scherrer. Não esquecer, eu não estou usando aqui o 2θ, eu estou usando só θ, e transformar para que a gente não misture ângulo, radiano, etc. Ajustes dos picos. Quando eu vou fazer a largura meia altura, no Orange, por exemplo, utilizando o Orange, é importante eu fazer por meio de funções polinomiais, para que eu possa determinar então a posição, a largura e a área do pico. E uma das funções que melhor se ajustam quando o material é muito cristalino, a gaussiana é a melhor que tem. E se ele já for um material mais nanométrico, a função lorentziana é a mais recomendada. E aqui eu trago para vocês a explicação dos deslocamentos e como a gente pode calcular essas tensões residuais. Observe que um material que não foi um metal, que não foi laminado, que não sofreu nenhuma deformação, um material que não é uma solução sólida, é um material básico e eu não fiz nenhum esforço, ele vai ter o pico de difração coincidindo com o teórico. O experimental e o teórico estão juntos, estão iguais.
Quando eu tenho uma macrotensão, e se ela for de compressão, eu vou ter o meu plano deslocado para a direita. Se for de distensão, eu vou ter o meu plano deslocado para a esquerda. Isso explica o que aconteceu com o átomo de cobalto na matriz do zinco. Ele distendeu porque ele é um átomo maior, então ele provocou uma distensão na rede e essa distensão deslocou o plano para comprimentos de ondas menores. E o que acontece quando eu tenho então o alargamento de picos, quando eu trabalho com materiais nanométricos? É nada mais do que a microtensão. Quando eu trabalho com materiais nanométricos, eu tenho muito contorno de grão. E os contornos de grão são tidos como defeitos. Então, eu tenho um esforço que não é uniforme. E isso faz com que eu tenha o alargamento de pico. Bom, para calcular essa tensão residual é muito simples, que é o neta, que nada mais é que a deformação do reticulado, que eu calculo pelo grau de deslocamento, e o ângulo vezes a tangente do ângulo de incidência. Essas imagens aqui, essas gravuras, eu peguei da tese da Tabata, que eu achei bastante interessante, bem simples e fácil para a gente explicar. Eu trouxe também um exemplo de software para vocês identificarem fase. Esse programinha chamado Cristalográfico SearchMatch é um dos mais simples. Ele é gratuito, vocês podem baixar e aí vocês, tendo o difratograma de vocês experimental, vocês o carregam aqui. Vai aqui no TUS, entram na tabela periódica, selecionam os elementos dos quais o material de vocês compõe, dá um apply, um ok e vai vir aqui então uma lista de possibilidades e vocês vão com a setinha para cima e para baixo e vão descobrir qual que é a melhor. A melhor é aquela que se encaixa em todos os picos e o mais próximo do real. Bom, como referências bibliográficas, eu fui além daquilo que eu trouxe para vocês, porque existem pessoas que trabalham com diferentes materiais. Então, como cristalografia geral, eu trouxe estes. Como para monocristais, eu recomendo estes. Para policristais, estes. E para macromolécula, temos várias coisas interessantes de fração de raio-x para macromolécula e espalhamento de baixo ângulo. Obrigado pela atenção e a paciência dispensada. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação também. A princípio a gente não tem nenhuma pergunta. Vamos ver se o pessoal manda alguma coisa nos próximos minutos. A senhora gostaria de falar um pouco mais do trabalho da senhora ou complementar? Não, acho que tá bom. Beleza. Chegamos a uma pergunta aqui do Nicolas. Professor, como saber qual plano corresponde a cada pico? Como saber? Quando você faz a indexação da ficha cristalográfica, na ficha cristalográfica vai ter lá qual é a distância interplanar, o 2θ corresponde a que plano, e também temos no Pullet, por exemplo, umas equações nos quais traz como calcular o plano. Você tendo a distância interplanar, você consegue chegar qual é o plano cristalino que você está, que corresponde a cada pico. Muito obrigada. A gente tem outra aqui do Ramon Rezende Leite.
Ele pergunta como pode ser determinado o ângulo entre o hóspede e a lamela do hospedeiro no processo de intercalação de sólidos híbridos do tipo guest-host, lamelares por demicis. Como eu acho. A gente vai colocar a pergunta aqui na tela. Isso, faz favor. Como podem terminar o ano entre o hospedeiro e o hospedeiro? Sólidos híbridos. Eu não sei se é possível calcular. Eu sei que você vai conseguir saber só se ele entrou na matriz ou não. Mas eu não sei se é possível calcular. Beleza, temos uma do Écio aqui. Qual a influência de um foco em granulometria não homogênea em análise por demicis? É o seguinte, quando você tem um material com grãos grandes e com grãos muito pequenos, ele atrapalha porque ele não vai, eu não vou conseguir ter planicidade na hora que eu vou compactar o pó no porta-amostra. Então ele vai ficar muito rugoso. Então provavelmente a sua linha base ela não vai ser uma linha reta, ela vai ser uma linha bem, até podendo deslocar a linha base por conta da rugosidade na preparação da amostra. Muito obrigada, Inês. A princípio, todas essas perguntas. Obrigada pela apresentação e pelos esclarecimentos. Eu peço desculpa ao aluno que eu não soube responder, mas se ele quiser eu posso até procurar para ver se eu consigo responder para ele. Aí se você quiser me mandar a pergunta e quem foi, se houver a possibilidade eu escrevo um e-mail para ele respondendo. Beleza, tá bom? A gente manda com o e-mail do aluno e aí a Sara consegue diretamente a ele. Ok, obrigada. Muito obrigada, Inês. Imagina. Tchau.